Nesse domingo nós vamos iniciar uma pequena série de mensagens nos preparando para a Páscoa. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar, nós já falamos uma outra vez a respeito do milagre das 7 milhas. Então, se você quiser se aprofundar nesse tempo, durante essas 3 semanas, onde nós estaremos falando sobre o milagre das 7 milhas, você pode passar na livraria Raiá. Esse livro é de Steven Furtick, é o pastor da Elevation Church, e nós vamos nos inspirar naquilo que ele escreve aqui para essas 3 semanas. Amém? Sempre tem aqueles que querem se aprofundar, que se identificam com o tema da série, querem uma revelação mais profunda. Então fica aqui a dica desse livro especial. Amém? Aleluia. O milagre das 7 milhas, uma jornada à presença de Deus. Coisa linda é a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor nós temos pessoas que estão em diferentes etapas da caminhada, não é? Nesses dias, quando nós formos falar sobre o milagre das 7 milhas, falaremos sobre uma caminhada ao lado de Jesus. Nós cantamos essa música agora, falando do que acontece quando aqueles 2 discípulos estão a caminho de Emaús. E como eles vão caminhando e o Senhor vai conversando com eles. E então, quando eles chegam na casa, no partir do pão, o Senhor se revela a eles. Ao longo da nossa caminhada com Cristo, de diferentes maneiras, em tempos diferentes, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, vão recebendo da parte de Deus revelação, entendimento, compreensão. E nesses dias nós falaremos sobre isso. Então temos aqui uma igreja linda, onde cada um está num ponto da caminhada com o Senhor, mas essa palavra é para todos nós. Existem coisas que às vezes são tão simples na palavra, mas às vezes é difícil para nós compreender, não é? Às vezes, falar sobre a salvação, sobre o perdão, nos parece algo tão simples, mas para alguns, por mais que já tenha sido dito diversas e diversas vezes, o perdão, o tal do perdão é um negócio que, Karen, como é difícil para mim entender. Como é difícil para mim liberar. Karen, a salvação é algo tão básico, é o assunto mais importante da palavra de Deus, mas como é difícil para mim me sentir salvo. Há uma palavra de acusação na minha mente, no meu coração. Eu não me sinto digno da salvação. Eu não sei em qual ponto da caminhada você está, mas eu creio que nessa manhã o Senhor vai te encontrar como encontrou aqueles 2 discípulos. E algo no meu coração gritava tão forte, como Ele dizendo: filho, hoje eu vou me revelar para eles numa simplicidade, numa leveza. Eu quero que eles entendam que eu sou simples. Eu quero que eles entendam que é na caminhada, junto comigo, que eles vão entender algumas coisas. Alguns talvez, no meio da caminhada cristã, por dúvidas, por confusões na mente, acabam se paralisando, não conseguem avançar, acabam se travando em avançar e entender as coisas de Deus, porque começam a ver dificuldade, porque começam a não entender, se comparar com o processo de outros. O Senhor falando: hoje eu os tomo pela mão, e vamos voltar a dar alguns passos na direção do caminho, para que eu possa me revelar a eles. Entendendo isso, eu quero te convidar a orar nessa manhã, para que você prepare o seu coração para essa caminhada. Eu não sei em que ponto dela você se encontra. Eu não sei se em algum momento você se perdeu dela. Mas eu creio que há uma revelação especial do Senhor sobre você nessa manhã. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E só dê liberdade ao Senhor, de maneira muito simples. Aí na sua casa, feche os seus olhos e peça ao Senhor: Deus, existem ainda algumas dúvidas na minha mente. Talvez você esteja se achegando agora à família de Jesus. Seja bem-vindo. Aqui não há ninguém perfeito. Estamos todos na mesma caminhada. Alguns numa milha à frente ou uma milha atrás. Mas todos precisamos aprender as mesmas coisas, as mesmas verdades, lutar as mesmas batalhas. Que você seja alcançado hoje com essa graça do Senhor. Há uma palavra do céu sobre você nessa manhã, de graça, de perdão, de salvação e de pertencimento. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Pai, com todo o meu coração, eu oro para que o Senhor inunde esse lugar com a Tua graça, com a Tua leveza. Eu oro para que haja uma revelação especial aos Teus filhos. Assim como nós acabamos de declarar no partir do pão, no declarar, no compartilhar da Tua palavra, os nossos olhos se abram.
Eu declaro, Pai, aqueles que em muito tempo estavam enfrentando dificuldades em entender sobre o perdão de Jesus, de receber esse perdão sobre a vida deles, ou em compartilhar do perdão que receberam sobre os seus ofensores. Aqueles que têm dificuldade em se sentir perdoados pelo Senhor, que não compreendem a salvação. Pai, que nessa manhã os olhos se abram. Que seja uma manhã de revelação, seja uma manhã de graça, seja uma manhã onde eles saiam daqui sabendo que foram encontrados por Jesus, que foram perdoados por Jesus, empoderados pelo Senhor e que eles fazem parte de uma linda família. Em nome de Jesus, que seja assim. E que na minha vida hoje, Pai, nessa manhã, o Senhor também me transborde dessa graça. Que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, que seja pura e unicamente a Tua presença sobre a minha vida. Que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que eles precisam ouvir. Essa manhã é sobre um encontro de filhos com o Pai. E que eu seja somente um canal daquilo que o Senhor quer revelar aos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Estão prontos para começar essa jornada das 7 milhas? Antes de falarmos um pouco mais sobre isso, eu gostaria de ler o texto que vai nos embasar nessa série. É o texto de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 27. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco a projeção. Diz assim o texto de Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele, Jesus, os perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele por todas as Escrituras. Já era domingo, o 3º dia desde que Jesus havia sido morto, sepultado, e aparentemente nada havia acontecido. Os discípulos estavam meio perdidos, meio confusos. Afinal, o que vai acontecer agora? 2 desses discípulos então estão a caminho de Emaús. Enquanto eles estavam ali caminhando tristes, abatidos, como diz o texto, né? Entristecidos, meio perdidos, sem entender o que estava acontecendo, Jesus aparece a eles. E nesse caminho, o Senhor vai de uma maneira muito atenciosa e cuidadosa, trazendo para eles entendimento daquilo que faltava. Emaús ficava a uns 10, 11 quilômetros ali de distância de Jerusalém. 7 milhas. E essas 7 milhas de distância foi uma caminhada de aprendizado, de graça e de salvação. É sobre essa caminhada que nós vamos conversar. Jesus encontra os seus discípulos enquanto eles estão para Emaús. Eles têm 10 quilômetros à frente. Esses 10 quilômetros foram quilômetros de aprendizado. Eu e você temos a nossa caminhada de aprendizado também na vida cristã. A gente vai aprendendo, a gente não recebe um download imediato. Ainda essa semana conversava com uma jovem
que se encontrou com Cristo recentemente, ela falando, eu não sei nem por onde eu começo, tem coisas que eu entendi, tem coisas que eu ainda não entendi. Eu falei, tá tudo bem, é uma caminhada, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Você está no caminho certo? É isso aí, é uma caminhada. Você não sabe tudo de uma vez. Não é porque você entrou numa igreja e veio 2, 3 vezes que já era para você saber tudo. Não, querido, todos nós temos uma longa caminhada. Tem aqueles que já estão na igreja há mais de 20, 30 anos. E eu sei que você sabe que você também ainda tem muito a aprender. Todos nós temos, é uma caminhada que nós temos. Enfim, da mesma forma que aqueles 2 naquela estrada aquele dia tiveram uma revelação do Senhor, ao longo dessas 3 semanas eu creio que há algo da parte de Deus que vai ser revelado a nós nessa caminhada. Eles foram aprendendo com Jesus, observando o caminho. E nós também aprenderemos com as palavras de Jesus. Entretanto, na nossa série, o que nós vamos conversar? Vamos conversar sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Não nos foi revelado no texto que Jesus, todos os detalhes daquilo que Jesus compartilhou com os discípulos naquela caminhada. Apenas de que ele foi falando desde lá de trás, desde os profetas, tudo o que a Bíblia falava a respeito do Cristo. Nós vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus na cruz e o que elas revelam para nós em verdade. Eu não sei você, mas pensar sobre as últimas palavras de alguém gera uma curiosidade, ou no mínimo, né, chama a nossa atenção, sim ou não? Já parou para pensar quais serão as suas últimas palavras? De tudo que você poderia declarar num último momento, das pessoas que estivessem ao seu redor naquele momento, o que você ia querer que elas absorvessem e repassassem? E aí eu fico imaginando Jesus crucificado. O que passava na mente dele? E o que ele sentiu ser de suma importância, que aqueles que estavam aos pés da cruz, aqueles poucos que ficaram até o fim aos pés da cruz, o que Jesus pensou? Eu quero que isso seja passado de geração em geração. As eras vão falar a respeito das minhas últimas palavras na cruz. Foram 7 frases curtas. Não parece muito, mas é tudo. Essas últimas palavras de Jesus nos resumem coisas especiais que nós precisamos guardar para a nossa caminhada cristã. Eu quero perguntar se você está preparado, se você se sente pronto para essa caminhada. É muito importante que você tome essa decisão. Quando você se depara com decisões importantes na sua vida, e a caminhada cristã é uma delas, nós aceitamos a Jesus e, às vezes, diferente do que aquele ladrão na cruz que estava ao lado de Jesus, sabe? Que assim, quando de Deus recebeu a salvação e foi declarado a ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Diferente dele, nós nos encontramos com Cristo e não fomos ao paraíso direto. Foi aberto diante de nós um caminho, tá, filho? Agora essa é a caminhada que você precisa trilhar. Uma caminhada de relacionamento, de entendimento e revelação do que Jesus é para você e aquilo que você precisa buscar nele e desenvolver. Disciplinas espirituais, as verdades de Jesus, os valores que você crê, os princípios que regem a sua vida. Há uma mudança que precisa ser gerada. É viver o novo homem. E há um entendimento que precisa ser, sabe, resetado dentro de você para que você viva essas verdades. Então decida mesmo. Não deixe que seja mais um domingo banal. Cara, eu já estou na igreja há tanto tempo. Mas como eu disse no início, talvez algumas coisas para você ainda estejam confusas, endebuladas. Fala, Senhor, eu estou decidido a transformar coisas que eu já devia ter transformado. A parar de colocar desculpas para não exercer aquilo que o Senhor me chama a exercer. Eu preciso tomar postura de um filho de Deus que recebeu do céu essa paternidade e que agora tem que ter uma postura de filho. Eu preciso agora decidir que aquilo que o Senhor traz para mim, eu preciso cumprir. Então não deixe que seja mais uma pregação, mais uma palavra que você vai ter, para depois sair daqui, almoçar em família e o domingo tá pago. Domingo de ceia tá pago. Não, não é sobre isso. Hoje na ceia você relembrou do sacrifício que Ele fez por você. Então agora entenda o que esse sacrifício significa para você. E permita que as verdades do céu tragam transformação no seu dia a dia. Amém? 7 declarações.
Nesse domingo, nós veremos 3 delas. A primeira declaração, a primeira milha, é uma palavra de perdão. Uma palavra de perdão. Lucas 23:34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus na cruz, a primeira coisa que ele declara: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Foi a primeira coisa que ele falou a respeito de nós. Talvez para nós, se fôssemos nós naquela cruz, seria melhor nem imaginar o que a gente estaria dizendo, né? Depois de ter sido açoitado, carregar um madeiro nas costas, uma coroa de espinhos, ser cuspido, humilhado, o que será que você estaria dizendo naquela cruz? Mas Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. A primeira atitude dele na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Ele não estava negando a culpa do assassinato, nada disso. Mas ele estava reconhecendo que eles não estavam entendendo a magnitude do que eles estavam fazendo. A segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder por ele junto ao Pai. Ele literalmente praticou aquilo que ele pregava quando ele diz a nós: filhos, amem os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Ele realmente se colocou nesse lugar de viver aquilo que ele pregava. Então, dos céus hoje, ele continua sendo nosso grande intercessor. Ele nos perdoa e intercede por nós pecadores. Ele te perdoa, ele morre na cruz por você, e agora na cruz intercede por você, para que o Pai te perdoasse por aquilo que você faz sem entender a magnitude do que significa. Ele é o nosso grande intercessor. Em Hebreus 7:24 diz: mas visto que ele vive para sempre, amém, seu sacerdócio é permanente, portanto ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em favor deles. Jesus está vivo e continua intercedendo por mim e por você. Uma palavra de perdão. Stephen Furtick, que é o autor do livro que nós estamos estudando, ele diz uma frase que fala: nesse momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé, e no céu, ele está pedindo ao Pai que as perdoe. Isso mexe com o meu coração. Que lindo é o agir de Deus e esse amor que Ele tem por nós. Não tente entender na sua capacidade humana, na sua cabeça, o amor de Jesus. Impossível compreender. Já teve essa crise? Essa crise de crente? Depois de tudo que eu fiz, olhando para quem eu sou, como pode Jesus me perdoar? Querido, não perca. Não. O amor de Jesus se recebe, nem sempre se entende. Não espere o tempo de entender as coisas de Deus para vivê-las. É muito maior do que aquilo que a nossa mente consegue comportar. Só abra seu coração nessa manhã para que esse amor inunde você. Em todo o mundo agora, vidas estão se rendendo a Jesus, pessoas estão conhecendo a Jesus, gente de todo tipo, de língua e nação. Gente que tem gente no fundo do poço, tem gente que nasceu na igreja, tem gente de outras religiões se convertendo a Jesus. A gente em todo o mundo agora conhecendo Jesus. E no céu agora ele intercede ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes. Aceite-os. Ele intercede por mim e por você. Ele é o seu grande intercessor. Eu não sei se você sabe, mas todos nós um dia, primeiro, antes de sermos filhos amados de Deus, fomos inimigos de Deus. Nascemos no pecado, nascemos separados, distantes do amor de Jesus. É assim, consequência do pecado. Nascemos como inimigo. Ele nos amou primeiro. E então, Ele nos encontrou. Fomos um dia amantes do mundo, amantes do pecado. E lá do céu, Ele intercedia por nós. A boa notícia é que o perdão está disponível para mim e para você. Jesus perdoou os líderes judeus, perdoou os romanos, perdoou os seus discípulos que o abandonaram. Perdoou o ladrão que estava na cruz ao lado e perdoou você.
Na jornada até a presença de Deus, o perdão sempre será um marco espiritual. Vamos entender algumas coisas sobre o perdão? Entendemos que precisamos receber dele o perdão, mas guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, confesse os seus pecados a Jesus. Karen, mas Jesus já não sabe de todos os meus pecados? Ele já não sabe do que eu fiz? Sim. Mas é o teu movimento em entender e confessar aquilo que você fez. Não é chegar só e falar: Jesus perdoa todos os meus pecados, amém. Boa noite. Meu pai dizia que quando ele era menino, ele morria de medo de Jesus voltar enquanto ele estava dormindo e não ter sido perdoado, não ter pedido perdão pelos pecados. Então ele falava que antes de dormir, toda vez ele falava: Deus, perdoa todos os meus pecados, amém. Ele falou: se Jesus voltar, pelo menos eu pedi perdão pelos meus pecados. Mas querido, é mais do que isso, é mais do que uma frase de praxe de crente que você tem que dizer. Não, é sobre entendimento. O arrependimento tem que fazer sentido. É Jesus, eu sei que eu errei. É admitir. O confessar é como se você fosse confessar para um amigo. Sabe quando você erra com um amigo e você tá profundamente triste consigo mesmo por ter decepcionado ele, por ter ferido ele. E Jesus, como seu melhor amigo, é você chegar diante dele e: Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que eu fiz, porque o Senhor estava lá, o Senhor assistiu tudo. Eu sei, passei a maior vergonha diante do Senhor. Mas eu estou aqui para dizer que eu compreendo o que eu fiz. Eu compreendo a magnitude, a seriedade do que eu fiz naquele momento. Pode ter sido a coisa mais simples, mas você entristeceu o coração dele. É sobre você valorizar as pessoas que você ama. Então é sobre você valorizar Jesus, a quem você tanto diz que ama com a boca, mas em ações age de maneira diferente. Isso não é um dedo apontando para você. Isso somos nós, seres humanos. Dizemos que amamos muito a Jesus, mas cometemos pecados diariamente. Pensamos primeiro em nós e depois no que Jesus gostaria que fizéssemos. E detalhe, aquilo que o Senhor diz para nós fazermos na nossa conduta cristã é para o nosso próprio bem. Já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que o Senhor traz para você como diretriz, aquilo que Ele pede a você: filho, faça isso, filho, não faça isso. Não é por um controle religioso sobre a tua vida, não. É porque Jesus te ama tanto, e tendo entregado a vida dele na cruz por você, para te salvar e te perdoar da morte, Ele sabe o que é melhor para você. E diz: filho, sabe o que é? Haja em honestidade, não seja um mentiroso. Sabe por quê? Porque só vai te trazer prejuízo. Então ande em verdade, sabe? Então Ele traz para você, e querendo o seu bem. E mesmo assim você fala: eu sei o que é melhor para mim, Jesus. Aí você vem, erra, aí você toma consciência, entende, chega a Jesus. Jesus, meu amigo, me perdoa. Eu entendo o que eu fiz. Eu tenho consciência do que eu fiz. Não estou vindo pedir perdão porque na Bíblia diz que eu preciso aquilo ou outro. Eu entendo a magnitude do porquê o Senhor me pediu para seguir desta maneira. Confesse seus pecados a Jesus. De maneira simples. Como quem confessa a um amigo que sabe que cometeu um erro. A palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas você precisa fazer um movimento de pedir perdão. De confessar. Não é pedir perdão, é confessar. É falar: eu sei, eu reconheço, eu admito, eu sei que eu tenho culpa. Que a gente reluta tanto, nós temos essa mania às vezes de manter o nosso ego erguido. E só o que Jesus quer é que de maneira sincera você se achegue na presença dEle e confesse. Então confesse os seus pecados a Jesus. Porque reconhecer é o primeiro passo nessa jornada de milagres com Ele. Ninguém pode se purificar sozinho espiritualmente. Você precisa dele, você precisa reconhecer e confessar os seus pecados diante dele. A confissão, ela é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano, contra a omissão. Parece que enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não admite, a gente vive uma mentira. A gente jura que está bem, que não precisa de ajuda. Não, olha, na hora certa eu sei que eu consigo me livrar disso aqui. Não, eu consigo resolver isso sozinho. Quando a gente admite, parece que a gente cai em si. É como, declaro, parece que a vista abre, parece que eu consigo ver então o buraco para onde eu estava caminhando, mas eu preciso desse movimento de reconhecer, de admitir. E então a confissão, ela nos liberta do peso da culpa e da acusação.
peso da culpa e da acusação. Pensa uma arma suja que Satanás tem usado por eras e eras para afastar os filhos da casa do Pai. Não porque o Pai não tem perdão para os filhos, não. Mas é porque você acredita que o Pai não pode te perdoar. O peso da culpa, o peso da acusação do inferno. Quando a gente admite, quando a gente se lança na presença, quando as lágrimas rolam, sabe? Em sinceridade diante de Deus. Ah, Deus, me ajuda, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E você começa de uma forma tão sincera na presença do Senhor se derramar e pedir ajuda sobre os pecados que você tem cometido. Bom, aí sim, não tem espaço para acusação, não tem espaço para culpa, porque só o que você vai ouvir vai ser a voz de Jesus. São os direcionamentos dele. Mas precisa ter esse movimento, então confesse com o coração sincero. Em seguida, confie no perdão completo dado por Cristo. Efésios 1:7, Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acredita na Bíblia? Você fala, eu creio na Bíblia. Você acredita nela? Então quando Ele diz que Ele perdoou os seus pecados, creia. Acredite. A palavra de Deus é a verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade. Então se a palavra de Deus diz que quando nós confessássemos nossos pecados seríamos perdoados, então só o que você precisa fazer é crer que você foi perdoado. Existe essa dificuldade em compreendermos que fomos completamente perdoados pelo Senhor. Em Colossenses 2:13 diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Não é alguns pecados, não é alguns tipos de pecados, é todos os pecados. A menos que você esteja dizendo para mim que o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar seu pecado. Existe um momento onde a gente precisa entender isso. O perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também te mantém nela. Se permita ser perdoado pelo Senhor. Se você confessar os seus pecados e abrir o teu coração para isso, há perdão do céu para você. Para de acreditar nas mentiras do inferno dizendo que não, que o que você fez é ruim demais, é abominável demais. Ai de quem souber o que eu fiz. Não há nada que o sangue de Cristo não possa cobrir. Então receba o perdão de Jesus no seu coração nessa manhã. Creia que Ele pode fazer isso por você. Entenda a sua pequenez diante do poder de Deus. Está dizendo para mim que o poder de Deus não é poderoso o suficiente para perdoar o teu pecado? Você aqui desse tamanho, que mora na terra, em Araçatuba, estado de São Paulo. E aí a grandiosidade de Jesus não pode perdoar o que você fez? Colocando o poder de Jesus numa caixinha? O poder da cruz? Então o poder da cruz não pode perdoá-lo? Ele pode. E se Ele disse que perdoaria, então Ele pode perdoar você. Creia, confesse e creia. Crer em mim, Karen, que eu consigo? Não, crer nele, naquilo que Ele já fez. Receba a obra que Ele já fez por você, tendo em mente que tua confissão foi sincera, teu arrependimento foi sincero. É sobre a motivação do teu coração. Não é que você foi e pediu perdão, que se arrependeu. Quando nós nos arrependemos e a atitude do nosso coração tem a motivação correta, isso gera transformação de atitude. Diga amém. Quando eu entendo que o que eu fiz feriu o coração do meu melhor amigo Jesus, eu não quero continuar magoando. Eu quero viver em retidão. Karen, talvez eu erre de novo, sim, porque você é pó, porque você é ser humano. Mas junto com Ele nessa caminhada, um dia melhor do que o outro, um dia melhor do que o outro. O que antes te fazia trupicar e se afundar na lama, no outro dia você só entendeu? Um trupicão, mas você voltou. É continuar um dia após o outro, recebendo do Senhor o perdão completo. Entenda de uma vez por todas, Ele é suficiente. Coloca a mão no seu coração e diga agora: o sangue de Jesus é suficiente para mim. Deixa essa verdade entrar. O sangue de Jesus é suficiente para te perdoar. Karen, mas o fulano e o ciclano não entendem que eu fui perdoado. Eu estou falando do seu entendimento com Jesus, no seu relacionamento com Ele. Se o seu arrependimento foi genuíno, haverá frutos. Logo verão.
logo você vai estar testemunhando sobre o que Jesus fez na sua vida. Não impeça que a tua caminhada continue a avançar com Jesus por conta do medo ou das acusações externas. É o Senhor quem vê o teu coração. E em seguida decida perdoar os seus ofensores. Mateus 6,14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Ei, olha para mim. O Senhor te dá autoridade para entregar aquilo que você recebeu de Jesus. Se você recebeu o perdão de Jesus, você tem autoridade nele para perdoar quem te ofendeu também. Perdoe. Ah, mas doeu tanto, Karen. Eu sei. Não estou negando a sua dor, não estou negando o que você passou, não estou falando que não tem importância, não estou falando que você é um fresco, nada disso. Eu sei, doeu, ainda dói talvez. Vamos caminhar. Mas se você quiser chegar até o final, você não vai tão longe carregando tanto peso assim. A caminhada se torna mais difícil carregando tanto peso assim. Peso desnecessário, peso este que Jesus já disse: filho, me dê. Deixa aqui comigo, deixa aqui no altar comigo. E você: não, eu vou até o final carregando isso aqui porque o fulano não tinha que ter feito isso comigo. E é por isso que está tão pesado, é por isso que está tão difícil, é por isso que você não se sente perdoado. Porque você também não consegue dar perdão. O perdão ainda não é claro para você, é confuso. Então, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas: você foi perdoado, então você pode perdoar. Quem foi muito perdoado, muito ama. Da mesma maneira que você foi muito perdoado por Jesus, acredite, você pode se achar o mais santo possível. Você foi muito perdoado. Peça a Jesus que te dê clareza. Peça a Jesus que tire, sabe, as vendas dos teus olhos. E ao invés de você olhar para os outros, que você acha que são tão pecadores, Ele te coloque um espelho bem diante de você e te mostre como você realmente está. Receba dele o perdão e perdoe. Perdoe. Você tem autoridade para liberar aquilo que do céu você já recebeu. Não é preciso esperar uma vontade de perdoar. Você só precisa decidir praticar o que Jesus pediu para você fazer. Se você recebeu o perdão de Deus, perdoe. É uma decisão. Decisão do que, Karen? De obedecer. Uma decisão de amor. Isso é por você e pelo teu relacionamento com Jesus. Karen, mas o fulano não se arrependeu. Ninguém está falando do fulano aqui, estamos falando de você. Você e da sua caminhada de 7 milhas na revelação com Jesus. Um dia, quem sabe, até Jesus fale com você no teu coração e você até venha buscar o teu ofensor na milha que ele parou e mostrar para ele tudo aquilo que você aprendeu. Isso é graça. Para você poder dar daquilo que recebeu, você precisa continuar a tua caminhada. Então você entendeu a milha do perdão? Eu espero que o Senhor tenha te despertado para coisas que você precisa fazer ainda essa manhã. A segunda milha é uma palavra de salvação. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Assim que nós nos arrependemos e recebemos o perdão de Deus, nós somos salvos. E a salvação é o assunto mais importante das Escrituras. Ele veio para nos resgatar, eu e você. Romanos 5,10: pois se, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado, creu que Jesus é o Filho que veio para te salvar, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. Esse é o passo. E aí, como eu disse, aquele ladrão, ele só teve como dar esse primeiro passo. Para ele não houve tempo, mas para você há. Para quê, Karen? Para você desenvolver o teu relacionamento com Jesus. Não acaba no arrependimento. Não acaba em receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu dou manutenção na minha vida cristã, vindo uma vez por semana à igreja, ou então uma vez por mês, ou quando dá. Eu entendo que eu estou dando início a um relacionamento com o Rei dos Reis. Eu entendo o que eu faço parte agora.
A estrada espiritual, ela se abre à nossa frente, há um longo caminho para percorrer. Seu lugar é com Jesus, e Ele irá levá-lo aonde Ele está, na presença de Deus. Isso é salvação, e esse é o presente de Deus. Uma vez que você anda com Ele, você tem as atitudes que Ele teria, você vai a lugares em que Ele iria. É revelado sobre você aquilo que Jesus era. Então receba com fé o presente da salvação. Você sabe que a fé, ela não vem pelas boas obras, para que ninguém se glorie. É por fé, fé no Cristo. É isso que te salva. Então você não precisa ficar, ai, mas será que eu mereço? Não, não merece. Mas e o fulano que é muito bom, ele nunca pecou, eu nunca vi ele fazer nada de errado, também não merece. Então isso não é sobre obras, isso não é sobre perfeição, isso não é sobre o fulano que parece ser mais crente do que o outro. Salvação, ela vem pela fé. Fé no Cristo, fé no que Ele já fez por você. Não é aquilo que você precisa fazer para o Senhor para ser aceito. Você já foi aceito, agora você age como quem foi aceito. A transformação vem. Você não se transforma sozinho para que seja salvo pelo Senhor, mas porque recebeu o Senhor em seu coração e pelo agir do Espírito Santo você começa a ver a transformação. Então tenha fé na salvação. Karen, será que eu sou salvo? Bom, você se arrependeu da sua vida de pecado? Recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você é salvo. Então a fé, ela não é por aquilo que fazemos, mas é pelo que cremos. A graça é um favor que você não merece. Enquanto você tentar merecer a salvação, você está indo pelo caminho errado. É simplesmente fé. Essa é a essência daquilo que Deus fez por nós. Então receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor. A salvação vem dele. João 10:28 diz para nós: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Receba a salvação do Senhor. A terceira milha e o último ponto que nós estudaremos essa manhã. Então primeiro, o perdão. Eu recebo de Deus o perdão. Eu creio que fui perdoado por Ele, e então eu posso dar o perdão a quem me ofendeu. Eu creio na salvação, que a salvação não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Ele já fez por mim. Um favor que eu não mereço. E eu entendo a minha terceira milha, uma palavra de relacionamento. Em João 19, versículos 26 e 27, a gente vê ali quando Jesus ainda na cruz, Ele diz: aí está o seu filho, ou aí está a sua mãe. A terceira milha nessa jornada espiritual nos apresenta uma nova família, na qual a gente não nasceu, mas foi adotado. É a família espiritual. Diga: igreja. Igreja. É por isso que a gente costuma declarar que a igreja não é só um lugar para você frequentar, é uma família para pertencer. Eu tenho mesmo que caminhar essa milha, Karen? Sim. Sim, você tem. Mas vamos por partes. Mesmo num dos momentos mais difíceis e desafiadores do ministério de Jesus, Ele no alto da cruz, Ele entendeu que tinha algo muito importante que Ele precisava fazer, que era criar uma família espiritual e falar para eles: cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Eu não estarei mais aqui. O Espírito Santo estará com vocês de maneira individual, mas cuidem uns dos outros. Creia, em primeiro lugar, que você precisa receber a paternidade de Deus. Então, antes de ver a pessoa que está ao seu lado como um irmão na fé, você precisa entender que você é filho e receber de Deus a paternidade. Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai significa paizinho, significa amor, confiança. Você receber de Deus essa paternidade é um passo tão especial para que você entenda que foi adotado a uma grande família e que somos irmãos e que precisamos caminhar juntos. A filiação, ela é uma escolha de cada filho. Então decida ser filho, agir como filho e receber herança de filho. Entenda, você é filho, deve agir como filho e então recebe do Senhor herança de filho. Por amarmos a Deus e Ele nos amar, nós conversamos. É isso que pais e filhos fazem.
Karen, como eu entendo melhor como desenvolver o meu relacionamento com Deus? Se veja como um filho. Karen, sabe o que é? A minha paternidade terrena, ela não tem nada a ver com o que você está dizendo para mim. Não se parece em nada com o que vocês falam da paternidade de Deus aqui na igreja. Vocês falam que Deus é um pai amoroso. Vejo você falando aí por causa do eu sou uma filha amada do pai. Eu fico entendendo, pensando que eu nunca fui um filho amado dentro da minha casa. Essa frase que você acabou de ler desse autor, dizendo que como um filho conversa com o pai, nós conversamos, é isso que pais e filhos fazem. Cara, isso nunca existiu na minha casa, não há diálogo. É cada um no seu canto fazendo o que é seu. Existem alguns berros de vez em quando, uns resmungos. No máximo é que foi o dia? Bem? E é isso que tem na minha casa. Não consigo entender. Então, em nome de Jesus, peça a Ele que faça novas todas as coisas. Ele está abrindo diante de você um novo caminho. Um caminho que você nunca percorreu. Ótimo, permita que Ele te surpreenda. Cara, e não sei como se parece um bom relacionamento entre pai e filho. Então tenha de Deus a melhor experiência que você já teve. Deixe Ele mostrar para você como é ser filho. Quer melhor exemplo? Quer melhor professor do que o nosso Pai amado? Cara, e não sei ser filho. Então, essa manhã eu vou orar ao Senhor. Deus, me ensine a ser filho. Seja o meu Abba Pai. Me ajude a quebrar barreiras na minha mente onde eu não consigo chamar Deus de Pai numa oração. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus como um filho encolhido no colo? Falando, Pai, Pai, olha o que está acontecendo na minha vida. Paizinho, me fala o que fazer. Às vezes na vida adulta dá uma saudade de ser criança, não dá? E virar para o pai, pai, resolve isso para mim. Pai, como é que eu faço isso? Eu me lembro, à medida em que eu fui crescendo, e meu pai desde cedo, ele queria me criar para resolver problemas, a me virar. E no começo eu não entendia, mas depois eu entendi os porquês. E eu lembro quando até um certo ponto, tudo que eu perguntava ele me respondia, tudo que eu precisava ele fazia. E daqui a pouco eu tinha 15, e aí eu chegava para ele, e pai, o que o senhor acha disso? Ele, não sei, você já tem 15 anos, o que você acha sobre isso? Pai, mas será que isso aqui seria errado? Não sei, o que a Bíblia te fala sobre isso? O que você já sabe sobre isso? Aí eu fui, droga, eu queria que ele só me falasse o que fazer, bem mais fácil. Pai, será que eu posso isso? Não sei, você acha que você pode? Seria mais fácil ele falasse sim ou não. E aí isso só vai piorando, irmão. A gente vai crescendo e crescendo, e de repente a gente tem que se virar, resolver os nossos problemas. E talvez nessa jornada da vida adulta, já há tanto tempo, você não se lembra mais como é perguntar para o seu Pai Celestial: Paizinho, como é que eu resolvo isso? Você já resolveu? Você já se adiantou? A hora que você viu, você já está assim: Senhor, sabe o que é? Fiz tudo errado. Eu não perguntei para o Senhor como fazer isso. Eu fiz do meu jeito, não do seu jeito. Se coloque, é uma decisão. Se colocar como filho. Se coloque como filho. Paizinho, Abba Pai. Se coloque nesse lugar de filho. Então reconheça e aceite a paternidade do Senhor sobre você. E aí sim, daqui a pouco você vai perceber que no dia a dia você está conversando com Ele como quem conversa entre pai e filho. O relacionamento que você sempre sonhou, ele ainda pode acontecer na presença do Senhor. Talvez você seja como o filho pródigo. Karen, já estive nesse caminho, já fui um filho amado na casa do pai. Acho que eu preciso voltar. Bem-vindo de volta, filho. O Senhor está de braços abertos para te receber. Volte ao lugar que você nunca deveria ter saído. O amor dele é inabalável. Permanece firme, independente do que você tenha feito. Em seguida, decida pertencer a uma família espiritual. Primeiro, entenda que você precisa dessa experiência individual. Você entendeu isso? Primeiro, eu preciso ser um filho. E então eu consigo amar o meu irmão como alguém da minha família. Não ultrapasse processos. Você se vê como um filho amado de Deus, então você entende que à medida que você foi perdoado, e muito perdoado, e muito tratado, e tudo que Jesus está fazendo na sua vida, você entende que o teu irmão está passando pelo mesmo processo, por um processo também difícil, também desafiador. Então você olha para ele com ternura, você olha com empatia, você olha com compaixão. Você pede ao Pai para olhar para ele como Jesus também te vê, e
e como Jesus o vê. Não com os teus olhos de julgamento ou nada do tipo. Família não é perfeita, amém? Mas não tem como você amar o noivo e não amar a noiva. Não tem como você dizer que ama Jesus, amar o cabeça da igreja e não amar o corpo da igreja. Que é você, inclusive. Você é o corpo. Jesus é o cabeça. Ame a igreja. Ame o corpo. Ame a família. Não, ela não é perfeita. Não, ela é cheia de defeitos, eu sei. Isso em qualquer lugar do mundo. Mas não tem como você falar, eu amo o noivo, mas eu não quero relacionamento com a noiva. O que o noivo vai fazer? Então, eu não quero relacionamento com você. Não é assim que acontece às vezes? Você pega um amigo seu que está doido, apaixonado, decidiu que vai casar, mas você não vai com a cara da noiva. Você não gosta muito dela, mas ele decidiu que ele vai casar. E você fala, eu sou contra, não gosto dela, não acho que você devia casar. Ele fala, então eu não vou mais ter relacionamento com você, porque como é que você vai frequentar a minha casa? Como é que nós vamos sair para os mesmos lugares? Ela sempre vai estar comigo. O noivo não anda sem a sua noiva. Então se você não gosta da noiva, como pode declarar, eu amo o noivo e eu ando junto com o noivo, e eu não desgrudo do noivo? Então se você anda com o noivo, você anda com a noiva. Então você pertence a uma família. Você ama o cabeça, obedece ao cabeça, então você faz parte do corpo. E na igreja você sabe, todos são importantes. É importante ter você aqui. É importante que você faça parte. Ninguém passa desapercebido. Karen é uma igreja grande. Já teve vezes em que eu cheguei e ninguém me cumprimentou. Pode acontecer. Pedimos perdão que você tenha se sentido invisível naquele dia. Mas não permita que isso entristeça, endureça ou fira o seu coração. Tome você o passo. Nossa, parece que ninguém me viu. Será que mais alguém também não foi visto? Eu vou olhar aqui. Quem está mais sozinho aqui? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Estou na igreja tanto, nunca te vi aqui. Vamos ali tomar um café? Você é de alguma célula? Ai, a minha é lá no outro lugar. Você faz parte de algum ministério? Ai, cara, meu sonho é fazer parte desse ministério. Conversa comigo aqui. Seja parte da solução também. Encontre pessoas. Se coloque nesse desafio. Quantas vezes você já entrou na igreja, de cabeça baixa, sentou no seu lugar. Na hora da bênção apostólica, você já estava lá na porta para não pegar muita fila para ir embora. E aí você realmente, desse jeito você não vai encontrar ninguém, irmão. Desse jeito ninguém vai te cumprimentar. Você entrou aqui disposto a não encontrar ninguém, a fazer uma visita rápida. Eu te convido a ser família. Num domingo que você estiver mais tranquilo, chega um pouco mais cedo, vá embora um pouco mais tarde. Converse com a família. E trilhe esse caminho, porque você sabe que o que mais importa para o Senhor são vidas. Então invista naquilo que Jesus mais ama. Vidas. Todos nós temos então uma estrada para trilhar. E como eu disse no início, queridos, cada um de nós está num ponto dessa caminhada. Alguns estão no ponto ainda de entender que são salvos. E talvez precisam do teu compartilhar, precisam da clareza que o Senhor já revelou a você, para que Ele tenha ajuda. Talvez um visitante lá na tua célula não faz ideia de como se sentir perdoado. Está tendo dificuldade de entender a graça. Precisa que você compartilhe daquilo que o Senhor fez na sua vida. Seja família. Ande mais uma milha. Ande mais uma milha. Receba do perdão de Deus. Abençoe as pessoas com o seu perdão. E se permita ser usado pelo Senhor nisso. A jornada essa semana começou com essas 3 palavras. Repita comigo para guardar no coração. Perdão, salvação e pertencimento. Porque Jesus, Ele não só morreu por nós na cruz, mas Ele nos encontrou no meio do caminho. Ele nos perdoou antes que nós pudéssemos ou pedíssemos a Ele o perdão. Ele nos salvou quando nós ainda éramos inimigos dEle. E Ele nos colocou dentro de uma família que é a sua igreja. E hoje você pode recomeçar. Jesus está aqui, caminhando contigo nessa estrada, querendo revelar a você as verdades desse caminho. Romanos 10:9 diz para nós: se com a boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, em seu coração
crê que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Qual decisão você precisa tomar hoje? Independente do ponto onde você estiver na sua história. Qual decisão você precisa tomar hoje? De receber o perdão? De mergulhar nessa graça do Senhor? Receber o presente da salvação? Entender de uma vez por todas que não é nada que você possa fazer. Não adianta ficar dizendo, Karen, aqui no momento eu não me sinto pronto, mas quando eu conseguir largar este pecado, quando eu conseguir mudar isso aqui lá na minha casa, então eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você não entendeu ainda. O que você precisa é agora dizer, Jesus, eu aceito, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e veio para sarar, curar, transformar. Então vem comigo para minha casa hoje. E aí Ele vai fazer o que Ele precisa lá na tua casa. E no caminhar, no dia a dia, amanhã quando você for para o trabalho, Jesus, vem comigo para o meu trabalho, porque o meu trabalho, eu preciso ser transformado em como eu sou como funcionário. Eu preciso ser transformado em como eu sou como um colega de trabalho. Eu preciso ser transformado como mulher. Eu preciso ser transformado como um marido. Então me acompanha onde eu for, no caminhar. Não só o que Ele fez lá na cruz, Ele te encontra no meio do caminho. Ele pega pela tua mão e Ele te ensina perdão, salvação, pertencimento. Fala para Ele, Jesus, faz cair as escamas dos meus olhos nessa manhã. Eu tenho acreditado em mentiras, eu tenho acreditado em coisas distorcidas sobre quem eu sou no Senhor, sobre quem eu posso me tornar no Senhor. Até então eu achava impossível ser perdoado pelo Senhor, mas eu estou entendendo que o perdão não é por nada que eu possa fazer, o Senhor já me deu e eu só preciso crer. Há perdão para você? Eu creio nisso, eu creio que o Senhor pode fazer algo especial. Não se esqueça que o seu lugar é com Jesus. O seu lugar não é na sarjeta. O seu lugar não é do lado de fora do caminho. O seu lugar é no caminho com Jesus. E Jesus vai te levar aonde Ele está, que é a presença de Deus. Foi para isso que Ele veio. Você entende isso, né? Que foi para isso que Ele veio. Não foi só um fato histórico. Você entende isso? Ele veio para te levar aonde Ele está. A salvação é para que tenhamos vida eterna. Para quando fecharmos os nossos olhos aqui, possamos nos encontrar com Ele. Essa é a esperança da nossa vida. Sim, nós vivemos aqui com um entendimento, uma mentalidade que teremos aqui uma vida plena, que estamos aqui para constituir família e abençoar os que estão ao nosso redor. Ser uma bênção no trabalho, ser uma bênção para a sociedade, ser parte daqueles que vão revelar a cultura do céu aqui na terra. Mas não só isso, a nossa esperança é a glória, é o nosso encontro com o Senhor. É o banquete ao qual nós iremos nos assentar naquele grande dia. Essa é a esperança. Foi para isso que Ele veio. Então, de uma vez por todas, entenda que ninguém vai te desqualificar para se assentar à mesa desse banquete. Nesse grande banquete todos podem se assentar à mesa. Para entrar, fé. Para entrar, acreditar que Ele é o Filho de Deus. Confessar os seus pecados, entender que é Ele quem te justifica. Karen, as minhas roupas nesse momento não se parecem muito com uma roupa que eu usaria num grande banquete. Minhas roupas espirituais estão sujas, rasgadas. Estou descalço. Não tomo banho há uns bons dias que eu não confesso ao Senhor os meus pecados. Bom, Ele está aqui nessa manhã para te dar novas vestes, para te preparar. Não são vestes que você pode ir a uma loja e comprar. Não é como ir a um salão espiritual e alguém vir te purificar. É uma obra que só Ele pode fazer. Você não consegue fazer isso sozinho. Você pode tentar ao máximo se limpar, se lavar sozinho, mas essa é uma obra que só Jesus pode fazer por você. De uma forma muito linda, com graça. Hoje Ele te coloca novas vestes, uma coroa na cabeça. E aí agora a tua caminhada, milha após milha, entendimento após entendimento, é permanecer santo para este encontro. A noiva, ela vive em expectativa com um momento em que as cortinas vão se abrir e ela vai caminhar na direção do noivo.
A noiva, no dia do casamento, desde manhã ela está no salão. Ela recebe massagem, levam ela para uma banheira, e é isso, é aquilo, e prepara aqui, e puxa ali, e passa um óleo aqui, e é um perfume aqui, e sempre tem um detalhe a mais para colocar na noiva, porque ela está se preparando para se encontrar com o noivo. Viva os seus dias, querido, como uma noiva que está se preparando para um grande encontro. Você não é um mero convidado. Você é parte do corpo. Você é a igreja. Você é a noiva. E você tem que viver os seus dias se preparando para esse encontro. Em purificação, em santificação. Sim, sempre vai ter um detalhe a mais. Porque a caminhada é longa. Ah, querido, mas quando essas cortinas se abrirem e você olhar nos olhos do noivo, você terá certeza de que valeu a pena. De que não foi demais. Os sacrifícios e as renúncias que você fez na sua vida cristã não terão sido um pedido difícil demais. Quando você olhar verdadeiramente nos olhos do noivo, e você pode fazer isso nessa manhã, olhando nos olhos do noivo, olhando nesses olhos de tanta ternura, de tanto amor, você já vai saber que vale a pena viver uma vida ao lado dele. Que essa caminhada, uma milha a mais, uma caminhada de perdão, vale a pena cada renúncia. Que quando nós olhamos nos olhos do noivo, é como aqueles 2 discípulos que, assentados à mesa, depois compartilhando com Jesus, os olhos deles se abrem. E aí tudo faz sentido. Talvez, realmente, algumas coisas não vão fazer sentido para você, de início. Mas continue caminhando, peça ao Senhor que continue te revelando quem Ele é e quem você é nele. Até que você consiga olhar nos olhos dele e tudo fará sentido. Terá valido a pena. A noiva caminhando na direção do noivo para o grande banquete. O Senhor te espera de braços abertos. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há embaraço que Ele não possa desembaraçar. Não tem. Não existem prantos que Ele não possa tornar em dança. Não existem cinzas que Ele não possa colocar uma coroa no lugar. Panos de saco que Ele não possa transformar em vestes limpas. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar. E o meu convite para você nessa manhã é que você olhe nos olhos do noivo. Se você nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo, querida, em nome de Jesus, hoje é o seu dia. Pare de postergar essa decisão de comprometimento. Só se comprometa em receber Jesus em seu coração e deixe que Ele faça a obra em você. Permita que Ele revele a você o que fazer. Eu quero te convidar, se você nunca fez essa decisão, nós queremos te conhecer, nós queremos dar um abraço em você. Nós queremos te receber nessa família de Cristo. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas até então estava com medo de se comprometer com a igreja de Cristo, teve experiências ruins em outras igrejas, ou até com essa igreja, você não quer se relacionar com ninguém, permita que o Senhor ressignifique a tua experiência. Vem fazer parte dessa família. Vem ser corpo com a gente. Vem ser noiva com a gente. Todos estamos nessa preparação. Não há noiva perfeita e imaculada ainda. Somos apenas uma noiva em preparação. Nós queremos te acolher, queremos te abraçar. E querido, em nome de Jesus, se existe ainda peso sobre você que você precise liberar para que seja perdoado, libere perdão. Não atrase mais essa obra do Senhor na sua vida. Deixe os pesos para trás, para que você consiga percorrer esse caminho ao lado de Cristo com leveza. Deixe Ele concluir a obra, deixa Ele fazer. Da mesma maneira que você tem recebido o perdão do Senhor, perdoe, libere. Diga: Senhor, eu posso não compreender completamente, mas essa manhã eu agirei em fé. Eu vou agir em fé. Eu vou crer que do Senhor eu já recebi perdão, então eu posso liberar perdão. Eu vou agir em fé. A minha mente não compreende, as minhas emoções ainda sentem dor, mas eu sei que é algo que o Senhor precisa fazer em mim para que eu possa liberar. E eu me coloco nesse lugar
Eu quero te convidar, o altar está aqui. Nós queremos orar com você, queremos ser igreja com você, te receber para essa família e interceder para que você receba do céu esse fortalecimento para se posicionar e receber do Senhor aquilo que você precisa para essa caminhada. Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que no compartilhar da verdade os seus olhos sejam abertos, o seu entendimento. Em nome de Jesus, nós cancelamos todo embaraço, toda confusão sobre as verdades de Deus. Se te ensinaram errado sobre a graça, se te ensinaram errado sobre o perdão de Cristo, nós declaramos nessa manhã uma revelação direto do céu. Que todo embaraço, que toda confusão caia por terra e que nada mais atrase o início da sua caminhada com Cristo. Comece hoje. Seja bem-vindo à família. Comece a sua preparação. E você, noiva, você que já é igreja, mas estava deixando a chama apagar, não estava dando manutenção no óleo, a unção não estava queimando de amor, não estava mais se preparando para esse encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, que do céu venha sobre o seu coração um aquecer no Espírito. Que você volte a olhar para os olhos do noivo e entender que a sua caminhada cristã não é sobre os outros. A sua caminhada, em primeiro lugar, é o teu relacionamento com o noivo. Que os teus olhos sejam atraídos aos olhos dele nessa manhã. Que a sua atenção se volte para ele mais uma vez e o seu coração queime de amor. Que assim como aqueles discípulos, no compartilhar, no relacionamento com Jesus, quando você se assentar à mesa com Ele, no partir do pão, no dia após dia do seu devocional com Cristo, na simplicidade da tua rotina, os seus olhos se abram e o seu coração queime ao som da voz dEle. Seu coração vai voltar a queimar de amor por Ele. Eu declaro em nome de Jesus. Você receberá do céu força para caminhar mais uma milha. E mais uma milha. E mais uma milha. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ficar para trás. Mais uma milha. Mais uma milha. E Ele se revela. E Ele continua a se revelar. E o seu coração continua queimando. E você caminha mais uma milha. Mais uma milha. Até que você se encontre com Ele. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ninguém ficará para trás. Todos nós, como família, como noiva, como corpo, nos encontraremos com Ele naquele grande dia. E você que está tomando essa decisão pela primeira vez, estará conosco, eu creio. Eu oro, Jesus, para que nessa manhã os nomes dos teus filhos que estão tomando essa decisão pela primeira vez sejam escritos nas palmas das tuas mãos. E que o Senhor se revele a eles de maneira simples. Que em nome de Jesus eles saibam que não estão sozinhos. Que eles recebam auxílio. Que eles se sintam pertencentes a essa casa em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que do céu eles receberão tudo o que precisam do Senhor para concluir essa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, em nome de Jesus, querido, que o amor do Pai, esse amor tão lindo que não merecemos, mas que nos foi dado de graça pela cruz, que a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, bem como suas misericórdias e o seu poder e os seus dons, estejam sobre nós, não só hoje, mas por todo sempre, até que essa caminhada se conclua. Em nome de Jesus, amém e amém. Em nome de Jesus, seja empoderado para essa caminhada. Mais uma milha, em nome de Jesus. Que Ele abençoe o seu domingo. Tenha um tempo lindo em família. Eu creio nisso em nome de Jesus.